Meus amados irmãos, boa noite. Eu vos saúdo com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, nesta ocasião, a minha palavra inicial é de gratidão a Deus pelos dias que pude passar com vocês, em que pude bendizer a Deus junto de todos vocês, em razão do aniversário desta igreja local. Aqueceu muito o meu coração conhecer muitos irmãos que eu não conhecia ainda, cativou-me muito a maneira gentil, a maneira bondosa como os irmãos me receberam nesta ocasião. Então, a Deus, a minha gratidão por estes dias, e também eu quero manifestar a minha gratidão ao conselho desta igreja, a todos os presbíteros e também ao reverendo Marcos. O reverendo Marcos é um amigo querido que Deus tem me dado, alguém com quem volta e meia eu converso, tenho o prazer de privar da amizade. O meu desejo, irmãos, é que nos anos que ainda virão, que a obra de vocês aqui seja profícua, que o nome de Deus seja glorificado no meio de vocês e que a pregação do Evangelho nesta comunidade seja pelo Senhor usada para alcançar nessa comunidade os seus eleitos. Nesta última oportunidade, irmãos, eu queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias no penúltimo livro do Antigo Testamento, no livro do profeta Zacarias. Nós vamos fazer uma leitura no capítulo 3, do verso 1 até o verso 5. Zacarias, capítulo 3, do verso 1 até o verso de número 5. Penúltimo livro do Antigo Testamento. Zacarias é um profeta menor, mas é um profeta menor relativamente fácil de encontrar, tá? Então, Zacarias 3, do verso 1 até o verso 5, eu farei a leitura. Peço que os irmãos acompanhem com toda a atenção, com toda a reverência. Assim nos diz a palavra do Senhor. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós cantamos louvores ao Teu nome, reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo, ó Deus, a Tua majestade. Apresentamos a Ti, ó Deus, as nossas ações de graças, a nossa confissão. Desfrutamos do perdão que o Senhor nos concede por meio de Teu Filho. E, ó Deus, agora nós lemos a Tua palavra. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor falará conosco. É a nossa certeza, a nossa convicção, é o grande desejo do nosso coração agora, ouvirmos a Tua voz através da exposição das Escrituras. Como disse um servo do Senhor no passado, que o Senhor nos faça entender que aquele que fala, ele não está no púlpito, mas ele fala do céu, ele faz a sua voz trovejar, ele faz a sua voz ribombar a partir do céu e nos alcança. Seja assim nesta noite, ó Deus, e que o Senhor, pela Tua palavra,
o Senhor transforme vidas, o Senhor alcance aqueles que ainda estão perdidos, mortos em seus delitos e pecados, que o Senhor santifique a tua igreja, que o Senhor nos molde segundo o teu propósito. Tudo isto, ó Deus, nós pedimos, lembrando também de suplicar por aquele que tem a responsabilidade de trazer a tua palavra ao teu povo. Conceda-lhe, ó Deus, a graça de ser fiel à tua revelação, de ser fiel àquilo que o Senhor revelou, inspirou, aquilo que o Senhor preservou ao longo dos séculos para fazer chegar até as nossas mãos. Em nome de Jesus, ó Deus, nos abençoe a todos. É o que nós te suplicamos, hoje e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, o livro do profeta Zacarias é um livro fascinante. É um dos escritos mais notáveis do Antigo Testamento. Entre os profetas menores, Zacarias é o maior deles, mas também é o mais enigmático. É aquele que tem o conteúdo mais obscuro. Tanto é assim que muitas pessoas que leem o livro de Zacarias acham o seu conteúdo complicado de ser compreendido. Mas esse é um livro fascinante e que nos revela muita coisa a respeito da obra de Jesus em nosso benefício. O profeta Zacarias, meus irmãos, iniciou o seu ministério profético por volta do ano 520 a.C., no mesmo período do profeta Ageu. Zacarias é um profeta do chamado período pós-exílio. Só que enquanto Ageu era já um homem avançado em idade, enquanto Ageu era já um homem idoso, quando Zacarias inicia o seu ministério profético, ele é ainda um jovem. Se você observar o que está escrito no capítulo anterior, no capítulo 2 e no versículo 4, ali você vai ver a informação de que quando Zacarias inicia o seu ministério, ele ainda é um jovem. E como Ageu, meus irmãos, Zacarias, ele tem o propósito de exortar os judeus que retornaram do exílio babilônico. E essa exortação é para que os judeus prossigam na reconstrução do templo. É para que eles continuem a reconstruir o templo do Senhor. A diferença entre a profecia de Ageu e a profecia de Zacarias é que, por exemplo, quando você lê o livro de Ageu e você vê o profeta exortando ao povo de Deus para que o povo construa, para que o povo levante o templo, o grande problema tratado por Ageu era a maneira como o povo pensava apenas em si mesmo, a maneira como o povo se preocupava, cada um apenas com a sua casa, enquanto a casa do Senhor estava em ruínas. Então Ageu vai exortar o povo a lembrar também, a se incomodar também com o fato de o templo ainda estar em ruínas. Zacarias vai exortar o povo para que reconstrua o templo, mas a ênfase de Zacarias é diferente. O problema aqui tratado por Zacarias não é mais o egoísmo do povo, não é o fato de o povo pensar apenas cada um na sua própria casa. É que no momento em que escreve, irmãos, Zacarias, ele encontra o povo de Jerusalém desanimado. O povo está cabisbaixo. O povo chega num determinado momento da sua caminhada em que começa a duvidar se Deus, de fato, vai cumprir todas as promessas de restauração que havia feito. Isso porque os anos de escravidão na Babilônia chegaram ao fim, o povo retornou do cativeiro, mas ao retornar, o povo não encontrou a prosperidade que esperava. Aqueles que retornaram para Israel encontraram a terra ocupada, encontraram oposição por parte dos samaritanos, encontraram a terra completamente devastada e desolada. Eles retornaram cheios de esperança, mas logo se viram esmagados pelas circunstâncias, e dessa forma a esperança começou a falhar e a reconstrução do templo ficou ameaçada. Foi por essa razão que Zacarias teve de exortar o povo à perseverança.
para exortar o povo a continuar tendo esperança. Em vários pontos da sua profecia, Zacarias vai apontar para o Messias. Ele vai fazer isso, meus irmãos, em 3 passagens. Em 3 passagens, de maneira muito clara, o profeta Zacarias ele vai exortar o povo a continuar a reconstrução do templo, a continuar servindo a Deus, apontando para o Messias. E uma dessas passagens é aquela que nós acabamos de ler no capítulo de número 3. Esse capítulo, meus irmãos, ele é um capítulo por demais interessante, porque nele nós vamos encontrar o Senhor Jesus Cristo revelado como aquele que nos justifica dos nossos pecados. E por isso eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta e olhe então para o capítulo 3, do verso 1 até o verso 5. Veja como aqui nós somos apresentados pelo profeta Zacarias a Jesus, aquele que é o nosso justificador. Eu peço que você leia comigo, todos juntos, a uma só voz, o verso 1. O profeta Zacarias diz assim, todos juntos: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Então Zacarias, ele diz que Deus trouxe até ele uma visão, e nessa visão Zacarias vai falar a respeito de um homem chamado Josué. Naquele período, Josué era o sumo sacerdote. E quando você lê o capítulo 3, e você vê aqui o profeta falando de Josué, entenda que Josué deve ser visto aqui nessa passagem em sua própria pessoa, ou seja, o que é dito aqui sobre Josué diz respeito a ele individualmente, mas você também deve enxergá-lo aqui no capítulo 3 em sua função sacerdotal. Então, além de o que é dito aqui ser verdade a respeito de Josué, o que é dito aqui é verdade também a respeito do povo de Jerusalém. Aqui Josué vai representar não apenas a si mesmo, mas como sumo sacerdote, ele aparece na visão como um representante dos homens diante de Deus. E o fato de, na visão, o sumo sacerdote aparecer, aquele que representa o povo diante de Deus, já nos mostra que aqui Deus deseja tratar do pecado do seu povo. E, meus irmãos, a cena montada aqui é a de um tribunal. Nessa visão, você tem a cena de um julgamento. Um tribunal no qual Josué e, consequentemente, o povo de Deus será julgado. O veredito acerca de Josué será o veredito acerca do povo. Nesse tribunal, Josué está diante do anjo do Senhor. E você já pode perceber de imediato que esse anjo, ele vai desempenhar um papel de extrema importância na cena. Então Josué, como réu, está diante dele. Esse anjo, ele é o juiz. Você vê que não se trata de um anjo qualquer. Mas olhe quem está à direita de Josué. À direita de Josué estava ninguém menos que o grande inimigo de Deus, o grande inimigo do povo de Deus, Satanás. E nesse tribunal, o papel desempenhado por Satanás é o de acusador. Você deve lembrar que o próprio nome Satanás significa o acusador, aquele que é o adversário. E há um detalhe interessante aí no verso 1 que eu peço que você observe. O verso 1, na nossa tradução, ele vai dizer o seguinte: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele. Como é que termina o versículo? Para se lhe opor. O que é interessante aqui, irmãos, é que no texto hebraico, o nome Satanás, ele aparece 2 vezes no versículo 1. Literalmente, o verso 1, ele pode ser traduzido assim: e Satanás estava à mão direita dele para ser Satanás.
Isso vai nos mostrar, meus amados irmãos, que o texto hebraico coloca a ênfase na atividade de Satanás como aquele que é o acusador de Josué e do povo de Deus. Ele estava ali para ser o acusador, para acusar Josué e para acusar o povo de todos os seus pecados. E veja só, quando você lê a Bíblia vai dizer muita coisa a você a respeito de Satanás. Ela vai ensinar, por exemplo, que ele é o enganador, ele é aquele que enganou os nossos primeiros pais. O apóstolo Pedro vai nos dizer, na sua primeira carta, que ele é um leão que ruge e que devora. Nós vamos ser ensinados pelo apóstolo João em Apocalipse, que ele é o perseguidor do povo de Deus. O Senhor Jesus nos disse no Evangelho de João que Satanás é assassino e mentiroso desde o princípio. Mas, meus irmãos, nós devemos ter em mente que um dos papéis mais insidiosos de Satanás é o de acusador do povo de Deus. Se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 12 e no versículo 10, Satanás vai ser chamado de o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ele é aquele que acusa os nossos irmãos ininterruptamente, a todo instante, o dia todo, de dia e de noite. E percebam, irmãos, a maneira insidiosa como Satanás age. Ele tenta, ele lança as suas tentações, mas aqui nessa cena do profeta Zacarias, ele se prontifica para acusar a Josué e a todo o povo de Deus. E, meus irmãos, tão hipócrita é ele, que ele chega ao ponto até de se mostrar horrorizado ao apontar as manchas do pecado do povo. Tão bom ator ele é, que ele interpreta muito bem um injuriado promotor no tribunal da lei de Deus. E, meus irmãos, como mentiroso que é, Satanás acusa o povo de Deus mentindo ou tentando lançar dúvidas sobre a fidelidade e o amor do povo pelo Senhor. Ele faz isso. Ele mente, ele faz falsas acusações, mas ele também chega e tenta lançar dúvidas a respeito do teu amor pelo Senhor. Foi o que ele fez, por exemplo, com Jó. Abra sua Bíblia no livro de Jó. Veja o que está escrito no capítulo 1, do verso 9 até o verso 11. Jó, capítulo 1, do verso 9 até o verso 11. É uma passagem bem conhecida que diz assim: Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Veja que aqui Satanás ele tenta lançar uma mancha sobre o amor de Jó pelo Senhor. Ele tenta colocar uma mancha, uma nódoa na devoção de Jó pelo Senhor Deus. Ele age de forma mentirosa, ele age de forma falsa. Mas preste atenção nesse detalhe. Ele é mentiroso, mas ele também faz acusações verdadeiras. Ele não faz apenas acusações falsas. É certo que ele mente, mas ele também faz acusações verdadeiras. Nós precisamos entender, irmãos, que muitas das acusações do diabo são válidas, são verdadeiras. Ele nos acusa, ele está pronto para nos acusar de pecados que nós verdadeiramente cometemos. No caso do texto do profeta Zacarias, se você observar o versículo 3, você vai perceber que no caso de Josué, Josué estava diante do anjo do Senhor com as suas vestes sujas. Um símbolo de como o pecado nos deixa imundos, nos deixa sujos.
Então, certamente, irmãos, existiam muitos pecados dos quais Josué era culpado, assim como ocorre com todos nós. O pastor batista Charles Spurgeon, ele faz uma declaração muito interessante sobre isso. Ele diz assim: se Satanás deseja nos acusar, qualquer página da nossa história, em qualquer hora do dia, lhe servirá de material para as acusações. Ontem você foi impaciente, no dia anterior você foi alguém soberbo e orgulhoso, outro dia você foi alguém negligente, no outro dia você se irou com o seu irmão sem motivo. Spurgeon vai dizer: que antro de aves imundas é o coração humano. Se o velho acusador quer motivos para a acusação, ele realmente encontrará o quanto quiser e continuará a encontrar tanto quanto quiser, porque nós somos em nós mesmos completamente imundos. Então grave isso. Nem todas as acusações de Satanás são falsas. Nós damos motivo para muita coisa. Nossos pecados dão motivo, dão ocasião para muitas acusações verdadeiras. Mas volte para Zacarias capítulo 3 e veja outro detalhe no verso 1 que vai mostrar que o pleito de Satanás contra Josué era verdadeiro. É a posição que ele ocupa na cena. A posição em que Satanás aparece na cena, meus irmãos, é indicativa de que a acusação dele contra Josué era verdadeira. Ele estava à mão direita de Josué. Lembre do Salmo 16. No Salmo 16 e no verso 8 está escrito o seguinte: o Senhor, tenho sempre à minha presença, estando o Senhor à minha direita, não serei abalado. Então, com o Senhor à nossa direita, nós não podemos ser abalados. Mas veja quem é que está à mão direita de Josué. É Satanás. Meus irmãos, a acusação é uma arma potente. A acusação, ela tem um efeito paralisante. Certamente você sabe como é quando uma acusação verdadeira é lançada diante da tua cara. Nós só podemos, irmãos, ler o verso 1 e tentar imaginar o sumo sacerdote Josué, trêmulo diante do anjo do Senhor e com Satanás ao seu lado, à sua mão direita, pronto e disposto, completamente disposto para acusá-lo de todos os seus pecados. Eu fico tentando imaginar Josué trêmulo. Mas, irmãos, algo maravilhoso vai acontecer aqui nesse texto. O que é maravilhoso aqui é que mesmo estando ali ao lado de Josué, pronto para lançar-lhe na cara os seus pecados, Satanás não tem oportunidade sequer de falar. Veja a partir do verso 2, como ele é impedido de lançar qualquer acusação contra Josué. Leia comigo o versículo 2 que diz assim, todos juntos: mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Eu acho isso aqui, irmãos, muito interessante. Porque antes mesmo de Satanás abrir a sua boca para acusar Josué, o anjo do Senhor toma a frente. Veja que Josué, ele se encontra mudo. Josué não tem nada a dizer em sua defesa. Outra pessoa toma a defesa dele, outra pessoa fala. Veja que o versículo 2 inicia dizendo: mas o Senhor disse a Satanás. Você pode ter a certeza de que quem está falando aqui é o anjo do Senhor. Se você observar a visão de Zacarias, você vai ver que essa visão, ela tem como personagens o anjo do Senhor, Josué, Satanás, o próprio profeta Zacarias e outros que estavam ali diante do anjo do Senhor, mas que não são mencionados explicitamente.
Então, quando o verso 2 nos diz que o Senhor falou, nós devemos entender que quem fala ali na cena é o anjo do Senhor. Veja então que há uma nítida identificação entre o anjo do Senhor e o próprio Senhor. O anjo que fala, ele é o próprio Senhor. Irmãos, todas as vezes que o Antigo Testamento fala do anjo do Senhor, da maneira como ele aparece aqui no texto, ele está falando da bendita segunda pessoa da Trindade, do bendito Filho de Deus, o Verbo eterno, que se manifesta de maneira pré-encarnada. Não é um anjo qualquer. Não é um anjo comum. Todas as vezes que você lê o Antigo Testamento, e você vê crentes do Antigo Testamento se deparando a este anjo, eles sabiam que estavam diante do próprio Deus. Você pode lembrar do caso de Gideão, depois de se encontrar com o anjo do Senhor, depois de conversar com ele, em Juízes no capítulo 6, e no verso 22, a reação de Gideão é a seguinte, o verso 22 de Juízes 6 diz: viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, eu vi o Senhor Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. A reação de Gideão, irmãos, foi bem semelhante à do profeta Isaías. Ai de mim, estou perdido, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Todos nós conhecemos o episódio em que Deus falou com Moisés através da sarça que ardia, mas não se consumia. O que nós dificilmente percebemos, irmãos, dificilmente nós paramos e atentamos, é para o fato de que quem falou com Moisés através da sarça ardente foi o anjo do Senhor. Se você abrir em Êxodo, no capítulo 3 e no verso 2, ali está escrito: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então, meus irmãos, o anjo do Senhor é o Filho de Deus, é o Verbo pré-encarnado. E você vê aqui em Zacarias, no capítulo 3, no versículo 2, que mais uma vez esse anjo, ele é descrito como o Senhor. Esse anjo, aquele que é o juiz, ele é quem vai tomar a defesa de Josué. Veja o verso 2 de Zacarias 3 mais uma vez. O texto diz: mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Veja que aqui o Senhor sai em defesa não apenas de Josué, mas ele sai em defesa também do seu povo. Ele não permite apenas que Satanás acuse a Josué, mas ele não permite que Satanás lance as suas acusações contra o seu povo. E há dois motivos para isso. O primeiro motivo é a eleição da graça. O Senhor não permite que Satanás acuse a Josué e ao seu povo, porque o Senhor diz: o Senhor que escolheu a Jerusalém. O que leva o Senhor a não permitir que Satanás acuse o seu povo é a eleição da graça. Meus irmãos, o Senhor repreendeu a Satanás, não porque o seu povo fosse inocente. O povo não era inocente. As acusações de Satanás, elas não eram falsas aqui. Mas o Senhor repreendeu a Satanás, porque aquele povo que seria violentamente acusado por Satanás, era o povo amado pelo Senhor Deus, era o povo eleito, era o povo escolhido por Ele, um povo por quem o sangue da expiação seria derramado. Isso vai nos ensinar a nossa posição diante de Deus nunca é firmada com base naquilo que nós fazemos. Isto nos ensina, meus irmãos, que nós somos amados por Deus, não por causa de qualquer perfeição, porque nós não somos perfeitos. Isto nos ensina que nós somos amados por Deus, não em virtude das nossas obras. Nós acabamos de ler, nós acabamos de confessar que as nossas justiças são trapos de imundícia. A nossa posição diante de Deus está firmada para sempre, simplesmente porque Deus escolheu agir assim, baseado em seu propósito soberano e em sua graça. Deus sempre deixou isso claro para o seu povo.
Em Deuteronômio, no capítulo 7, no verso 7 e no verso 8, o Senhor disse: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Veja que conforto você tem quando você vê na Escritura a eleição da graça. Veja que conforto você pode obter a partir da Escritura, quando ela diz a você que a tua posição diante de Deus, ela está firmada, ela está segura, não por sua causa, não por causa de quem você é, não por causa da tua performance, das tuas obras, mas porque Deus te elegeu, porque Deus amou você antes da fundação do mundo e escolheu você em Cristo Jesus. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que as acusações de Satanás, elas podem até ser verdadeiras, mas não existe acusação que seja suficiente para nos condenar e para retirar o amor do Senhor de sobre nós. O segundo motivo para a repreensão do Senhor a Satanás é quando o Senhor pergunta no final do verso 2, não é este um tição tirado do fogo? Essa é uma referência ao exílio na Babilônia. Nos dias do profeta Zacarias, o exílio na Babilônia era lembrado como a fornalha da aflição. A fornalha da aflição em que os justos juízos de Deus arderam entre o seu povo. Isso é dito em Isaías capítulo 48, verso 10. Deus arrancou o seu povo dessa fornalha. Aqui você tem uma linguagem maravilhosa para a salvação, para o modo como o povo de Deus é libertado da condenação. A ideia é que nós rumávamos para a condenação, nós rumávamos para a danação eterna, mas o Senhor nos tirou desse destino e Ele nos salvou como um tição tirado do fogo. A ideia aqui é que Josué e todo o povo retornaram da opressão da Babilônia, tirados do fogo do juízo de Deus contra o pecado. Ao arrancar o seu povo das chamas do exílio, Deus revela que a sua graça é maior, é muito maior do que a culpa do seu povo. Meus irmãos, como deve ter sido frustrante para Satanás perceber ali que nenhuma das suas acusações sequer seriam ouvidas, nenhuma das suas acusações surtiriam qualquer efeito, e como deve ter sido consolador para Josué e para todo o povo de Judá. Quando você olha para o verso 3, você vê que para que não restasse qualquer dúvida acerca da salvação na vida de Josué e do povo de Deus, a imundícia do pecado ela é então removida. Volte para o texto de Zacarias e veja agora do verso 3 até o verso 5. Eu vou ler, acompanhe. Diz assim: Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Meus irmãos, olhem para esse versículo 3. Esse verso 3, ele é impressionante. O verso 3 vai nos dizer que o sumo sacerdote estava vestido com roupas sujas. Primeiro, meus irmãos, lembre, o sumo sacerdote era aquele que deveria prezar pelas vestes mais limpas dentre todos. Jamais o sumo sacerdote poderia desempenhar o seu ofício com qualquer impureza na sua roupa.
Os sacerdotes deveriam ser impecavelmente limpos para poderem entrar na presença de Deus. Apenas homens com vestes limpas e consagradas podiam servir como sacerdotes. E entre todos os sacerdotes, o sumo sacerdote era aquele que deveria ter as vestes mais alvas, mais limpas, mais brancas. Mas aqui ele está com as vestes sujas. E essa sujeira era razão suficiente para excluí-lo da presença de Deus. E meus irmãos, o que eu desejo que vocês entendam é que não era uma simples roupa suja, não era uma sujeira qualquer. Não era como se Josué, de repente, tivesse tropeçado e caído e dessa forma sujado as suas roupas de terra. Não é como se por acidente Josué tivesse derramado comida na sua vestimenta. A palavra hebraica usada aqui no verso 3 para descrever as vestes de Josué, essa palavra fala do pior tipo de sujeira, do pior tipo de imundície. A palavra traduzida aqui retrata o pior tipo de contaminação física e total imundície. Um comentarista disse que essa palavra fala da imundície detestável e nojenta, ou de excremento, ou de vômito. As vestes de Josué, meus irmãos, elas são um retrato bem vívido do que o pecado faz conosco. De como o pecado nos torna imundos, de como o pecado nos contamina. E você olha para o verso 4, e no verso 4 o anjo do Senhor ele vai dizer a Josué: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade. As vestes de Josué são um símbolo do pecado, e elas simbolizam não apenas o pecado dele, mas elas simbolizam também o nosso pecado. Nós possuímos, meus irmãos, não apenas umas manchas de sujeira aqui e outras ali, mas o homem, por causa do pecado, se tornou um esgoto de poluição. Mais uma vez eu trago à memória dos irmãos o texto que nós lemos aqui em Isaías 64, no verso 6, quando o profeta diz: todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. É assim que Josué representa o povo de Israel diante do anjo do Senhor. E é assim que nós, em nosso pecado, é assim que nós nos colocamos diante do Senhor. Mas veja que algo maravilhoso vai acontecer logo em seguida. Veja o verso 4. O verso 4 diz: tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Meus irmãos, o anjo do Senhor, o Filho de Deus pré-encarnado, ele tira as roupas sujas de Josué e o veste com roupas limpas. O verso 5 diz: puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. Josué não podia permanecer diante do anjo do Senhor com as suas vestes imundas. E a fim de calar o diabo de uma vez por todas, o Senhor tira as vestes do pecado de Josué e o Senhor o veste com roupas limpas. Isto nos fala, meus irmãos, da preciosa doutrina da justificação. Isso nos fala a respeito de como os trapos imundos das nossas próprias obras que nunca podem nos dar aceitação diante de Deus, esses trapos imundos, eles são substituídos pelas vestes limpas da obra perfeita do Senhor Jesus Cristo. Jesus tira o pecado de Josué, e essa é uma figura do que ele faz com cada um de nós. Aqui você tem uma bela teologia da salvação. Aqui você tem uma bela teologia do perdão e da purificação.
Aqui você vê como o Senhor, Ele nos despe das nossas imundícias e nos reveste com a sua justiça. Ele nos justifica, Ele nos dá a sua justiça perfeita, e após nos justificar por seu Espírito, Ele inicia o processo da santificação, pela qual nós vamos sendo transformados de glória em glória, cada vez mais livres da contaminação do pecado em nossos corações. Mas sempre que eu lia esse texto, eu via o anjo do Senhor mandando tirar as vestes sujas de Josué, e eu sempre me perguntava, o que ele faz com as vestes sujas de Josué? Ele manda tirar as vestes sujas de Josué, manda que Josué seja vestido com trajes limpos, mas para onde foram as vestes sujas? O texto não nos diz, mas há uma passagem em 2 Coríntios, meus irmãos, há uma declaração em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 21, que nos mostra bem como acontece a justificação. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 21, está escrito: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Martinho Lutero, pregando em Zacarias 3, Lutero disse: Jesus tomou as nossas vestes encardidas e as colocou sobre si mesmo, recebendo em nosso lugar o castigo que aqueles pecados mereciam. Ele conecta Zacarias 3 a 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, dizendo que o que nós temos aqui é uma doce troca. Nós vestimos as vestes dele, ele veste a nossa roupa suja e imunda. E esta, diz Lutero, é a resposta de Jesus Cristo a todas as acusações de Satanás. É assim que ele silencia todas as acusações de Satanás. Eu quero pensar com vocês, meus irmãos, em 3 aplicações daquilo que esse texto maravilhoso nos ensina. A primeira aplicação que nós podemos extrair daqui é que aqui você aprende algo a respeito da verdadeira natureza imunda do pecado. Nessa passagem você pode aprender algo da verdadeira natureza imunda do pecado. O pecado, ele é retratado no texto por uma palavra que expressa o pior tipo de sujeira, a imundícia mais abjeta, a imundícia mais nojenta. O Salmo 14, versículo 3, de acordo com a tradução corrigida fiel, diz que o Senhor vê a corrupção do homem como uma imundícia. O Salmo 14, versículo 3 diz: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Irmãos, o pecado é como uma sujeira, é como uma coisa nojenta, que se agarra, que se apega a tudo e que a tudo estraga. O pecado, ele mostra a sua imundícia em palavras imundas, em pensamentos imundos e em ações imundas. Alguns dos quais são tão vis e nojentos que Paulo vai dizer que o só mencioná-los é vergonha. Paulo diz isso em Efésios capítulo 5, verso 3. Na nossa passagem de Zacarias 3, o pecado é representado por uma imundícia que contamina, que é infecciosa. Mas além dessa passagem, o quadro geral das Escrituras é que o pecado é uma imundícia muito maior. Nas Escrituras, o pecado é comparado às mais repugnantes doenças. Ele é comparado ao câncer, ele é comparado à gangrena. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, falando de homens maus e perversos, o apóstolo Paulo vai dizer que a linguagem deles corrói como câncer. Um pastor puritano chamado Ralph Venning, ele disse: os homens têm repugnância de comer e beber com aqueles que têm essas doenças. E o pecado é comparado à podridão, à imundícia e à corrupção da doença mais infecciosa, tão suja e podre que ninguém a tocaria nem com um par de pinças. A Bíblia compara o pecado, meus irmãos, não apenas a enfermidades repugnantes,
Mas a Bíblia compara o pecado a outras coisas ainda mais imundas. Ele é comparado ao esterco, ele é comparado ao vômito, ele é comparado aos excrementos que se encontram em esgotos. Todas essas coisas e outras que eu não mencionarei são coisas repugnantes, a respeito das quais nós tapamos os nossos narizes e das quais nós escondemos os nossos olhos. Ralph Venning vai dizer ainda que, na verdade, o pecado é ainda mais nojento e repugnante do que todas essas coisas juntas. E ele diz que é assim, porque nada, a não ser o sangue de Jesus, pode purificar dessa imundícia. Nem todo o salitre, nem todo o sabão do mundo podem limpar o pecado. Apenas o sangue de Cristo. Todos esses símbolos que são usados na Escritura, meus irmãos, são apenas sombras da terrível realidade que é o pecado. Por tudo isso, irmãos, eu quero apelar a vocês, para que vocês entendam que o pecado não é algo emocionante, não é algo agradável, mas é imundo. Viver em pecado é como viver num chiqueiro ou num esgoto. O pecado é miséria, não felicidade. Os prazeres que o pecado promete são apenas ilusões, não são realidade. Mas sabem o que é triste? É que nós sabemos disso. Nós temos conhecimento disso. Mas a dolorosa realidade é que nós ainda somos sujeitos a cair em pecado, e isso, infelizmente, acontece com relativa frequência. Tanto é assim que em Provérbios, no capítulo 20, no verso 9, está escrita a pergunta: quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Nenhum de nós pode dizer isso. E é dessa realidade que Satanás se aproveita. E isso me leva à segunda aplicação. Aqui você também é ensinado a respeito de como Satanás age em relação ao povo de Deus. Certamente vocês já ouviram a conhecida história envolvendo o reformador Martinho Lutero, quando entre os anos de 1521 e 1522, durante o período em que ele ficou exilado no castelo de Wartburgo, Satanás teria lhe aparecido num sonho. E nesse sonho, estavam ali muitos livros nos quais estavam escritos todos os pecados cometidos por Lutero. Satanás, então, encarregou-se de abrir os livros e ler os pecados de Lutero um a um. Ao mesmo tempo, Satanás zombava de Lutero por seu desejo de servir a Deus, dizendo que depois de tudo Lutero acabaria no inferno. Lutero diz que enquanto ouvia as acusações de Satanás, ele se contorcia em agonia, até que de repente Lutero lembrou de algo, ele salta e ele grita dizendo: é tudo verdade, Satanás. E existem muitos outros pecados que eu cometi na minha vida que só Deus conhece, mas no fim da sua lista escreva isto: o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, me purifica de todo o pecado. Como eu afirmei anteriormente, irmãos, a acusação é terrível. Eu disse anteriormente que a acusação é uma arma potente, e o diabo sabe disso. Termos os nossos pecados lançados contra nós é uma ação que Satanás tem grande deleite. E isso é próprio daquele cujo nome é o acusador. Mas eu também mencionei para vocês Apocalipse capítulo 12, verso 10. Em Apocalipse, capítulo 12, verso 10, está escrito que Satanás acusa os cristãos de dia e de noite diante do nosso Deus. Mas o que precisa ser dito ainda, e nisso nós precisamos exultar, e exultar muito, é que por causa da morte de Jesus Cristo na cruz, como nosso substituto, como substituto daqueles que confiam nele,
Satanás já não tem mais a liberdade para nos acusar diante de Deus. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12, verso 10. A mesma passagem, quando lida completamente, nos ensina essa verdade tão preciosa. Apocalipse capítulo 12, verso 10, leia comigo, leiamos todos a uma só voz. Diz assim a palavra de Deus: Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Nós precisamos exultar nisso, pois Satanás não mais tem permissão para nos acusar diante de Deus. Você vê que aqui na visão do profeta Zacarias, o anjo do Senhor nem mesmo permitiu que ele abrisse a sua boca. Ele não mais tem esse acesso. No Evangelho de Lucas, no capítulo 10 e no verso 17, o Senhor Jesus, ele diz que viu Satanás caindo do céu como um relâmpago. O teu acusador foi expulso do céu. É maravilhoso você saber que por causa de Jesus, o Pai se recusa a ouvir qualquer coisa que Satanás tenha para dizer a teu respeito, mesmo que sejam acusações verdadeiras. Meus irmãos, para cada acusação de Satanás, Jesus apresenta a sua morte. Para cada acusação dele, Jesus apresenta o seu sacrifício perfeito. Para cada pecado nosso salientado pelo diabo, há uma declaração: ele é perdoado, eu derramei o meu sangue para purificá-lo desse pecado. É por essa razão que o apóstolo Paulo, em Romanos no capítulo 8, vai afirmar de modo triunfante: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo vai dizer: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Que verdade preciosa, meus irmãos. Agora, esteja atento. Porque Satanás, sabendo que não mais tem acesso a Deus para acusar você, sabendo que as acusações dele não terão nenhum efeito objetivo sobre a tua relação com Deus, ele não cessa de ser o acusador. Ele continua desempenhando esse papel, mas agora de outra forma. Ele vem até você e ele lança as suas acusações na tua cara. Ele usa muitas vezes pessoas que fazem questão de acusar você maldosamente por seus pecados. Quem você pensa que é? Você é um pecador, você é um pervertido, você é alguém vil. Será que você acha mesmo que Deus ama alguém como você? Quem você pensa que é? Satanás sabe que nós temos a inclinação de nos abalar a partir daquilo que nos é dito. Lutero escreveu, irmãos, que após ser afligido pelas acusações do diabo, ele disse que Satanás enalteceu demais e aumentou demais o seu pecado, fazendo o juízo de Deus parecer horrível, e isso fazia com que ele se contorcesse em sofrimento e dor. Então, sabendo que não pode acusar você diante de Deus, ele vai lançar os seus pecados na sua face. Então, faça como Jesus, quando foi tentado por ele. Lembre do episódio da tentação. Lembre que para cada tentação, Jesus tinha uma passagem da Escritura. De igual modo, para cada acusação do diabo, diga: o sangue de Jesus, seu Filho, me purifica de todo pecado. Para cada acusação de Satanás, diga: ainda que os meus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que os meus pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. E em terceiro lugar, nessa passagem, você também aprende a respeito da perfeição do teu Redentor, o Filho, o anjo do Senhor,
o anjo da aliança. Meus irmãos, o que podemos dizer do nosso amado Jesus, que de maneira tão graciosa cuida de nós, não permitindo que Satanás lance as suas acusações contra nós? E o que eu acho mais interessante, irmãos, é que Jesus, ele não é como muitos pais e mães que se recusam a ouvir a respeito dos pecados dos seus filhos, simplesmente porque não admitem ouvir nada de negativo a respeito deles. Nós sabemos que há pais e mães que concebem uma imagem distorcida dos seus filhos, que não admitem que seus filhos são pecadores, que não admitem que seus filhos são transgressores da lei de Deus. Jesus não é assim, ele não tem essa visão a nosso respeito. Ele é realista a respeito de quem nós somos. Ele bem sabe que nós somos pecadores, ele bem sabe que em nós mesmos nós somos maus. Ele bem sabe que o nosso coração é inclinado a perseguir o pecado. Mas a grande maravilha do Evangelho que nos é revelada aqui é que o Senhor Jesus Cristo, ele assumiu a culpa de cada um dos nossos muitos pecados. Ele os carregou sobre os seus ombros. Ele foi esmagado pelos nossos pecados. Ele expiou cada um deles, ele ofereceu um pagamento perfeito por cada um deles, ele vestiu as nossas vestes imundas, ele foi humilhado e em troca ele nos deu as suas vestes finas, os seus trajes brancos mais alvos que a neve. Ele nos concedeu a sua justiça, ele declara que nós não devemos mais nada à lei. Tudo foi pago, tudo foi quitado, nós fomos purificados pelo seu sangue. Meus irmãos, Jesus nos defende, não por negar quem nós somos, mas por assumir o nosso castigo, por sofrer em nosso lugar e por nos dar a sua justiça perfeita, pela qual o Pai nos declara justos. Eu não sei se vocês já ouviram ou já fizeram a seguinte oração, eu já ouvi algumas vezes: Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor olha para nós, não com o teu olhar de justiça, mas com o teu olhar de misericórdia. Ele também olha para nós com seu olhar de justiça. Seus atributos não podem ser separados uns dos outros. Então, olhando para nós, o que é que ele vê? Ele vê as vestes do seu Filho. Ele vê as vestes brancas da justiça perfeita de Jesus. Meu querido irmão, é por causa de Jesus somente que agora o Pai considera você, não como devedor, mas como cumpridor da aliança. É por causa de Jesus somente que você agora traja uma veste mais alva que a neve e pode permanecer diante de Deus. Meus irmãos, que todos nós respondamos a essa grandiosa e preciosa obra do Senhor Jesus Cristo, com ações de graças, com hinos de louvor, mas também com uma vida piedosa e uma vida de serviço, com uma vida de amor mútuo, uma vida de amor também pela obra do Senhor. Que Ele, o nosso justificador, que Ele nos abençoe e nos guarde hoje e para todo sempre. Amém. Tu és bem-vindo aqui.